Bom, nós vamos gravar uma aula agora sobre frações. Para início de conversa, vamos dar um exemplo de uma fração aqui. Exemplo, 2/5. Bom, os elementos serão essa parte superior chamada de numerador. E a parte inferior chamada denominador. Bem, como que a gente faz para identificar esses valores, o que eles representam na fração? Essa parte de baixo, o denominador, é a quantidade de divisões que você tem. E a parte de cima seria a quantidade que você vai pintar, né? Vamos dar um exemplo aqui dessas divisões. Olha só, eu vou colocar aqui, para representar essa fração, assim, ó, uns quadradinhos aqui, ó. E esses quadradinhos serão divididos assim, ó, em 1, 2, 3, 4, 5 deles. Olha só. 5 deles. Ou seja, é a parte de baixo, o denominador. Para a gente pegar o numerador, eu vou pegar uma cor diferente aqui para a gente pintar. E vou pintar aqui o seguinte, ó. Pintei o primeiro, pintei o segundo e só. Então essa fração representa 2/5. Bom, muito simples, né? Agora, nós temos alguns outros tipos de frações. Vamos colocar lá um exemplo, olha só. Vou botar aqui, ó, tipos de frações. Quais são os tipos de frações que nós vamos encontrar? Vou colocar alguns exemplos para a gente colocando aqui ao lado, como eles são representados. O primeiro deles, vamos utilizar o 2/5 de novo. Bom, essa fração 2/5, ela é conhecida, ela é chamada de fração própria, não é? Bom, essa é uma fração própria. Se eu inverter essa fração e colocar dessa forma, ó, 5 em cima e colocar 2 embaixo, essa fração passa a ser chamada de imprópria. Então, para ser uma fração imprópria, o numerador tem que ser maior que o denominador. Além dessa fração, tem um outro tipo de fração imprópria. Essa fração imprópria, vou colocar um exemplo aqui para vocês. Ó, 10, e aqui eu vou colocar o 5. Chamamos essa fração de 10/5, não é? 10/5, ela é conhecida também como uma fração imprópria, mas além disso, ela é uma fração chamada de aparente. O que é a fração aparente? É uma fração que você encontra um numerador, um múltiplo do denominador. Significa que pode haver uma divisão do de cima pelo de baixo, e sempre vai dar um número inteiro. Bom, e você tem a fração que é representada assim, ó, 5 em cima e 5 embaixo. Essa fração aqui, ela deixa até de ser uma fração e passa a ser chamada de inteiro. Toda vez que você tiver um número igual em cima e embaixo, essa fração representa o inteiro, ela vai representar sempre o valor 1, certo? Bom, agora como a gente faz para representar isso aqui graficamente, já que o primeiro você já viu como funciona. Vamos fazer a representação dessas frações aqui, quer ver? Olha só, essa primeira fração aqui, vamos até fazer uma coisa, ó. Eu vou jogar aqui para o lado direito e vou representar essas frações em forma de desenho. De novo, ó, 2/5, a gente já representou, não já? Mas eu vou fazer de novo aqui, ó. Eu faço a divisão em 5 pedacinhos, não é isso? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 desses. E agora eu preciso colorir somente 2. Vou pintar aqui, ó, uma cor diferente, azul. Ó, 2 deles. É bom lembrar que a gente não precisa pintar só os 2 primeiros. Eu posso pintar também qualquer outro, né? Desde que eu pinte apenas 2. Vamos representar a segunda fração, que é essa aqui, ó. 5 meios. Essa fração é imprópria. Agora vem aquela pergunta, ó. Como que eu faço para dividir em 2 pedaços e pintar 5 deles? Quer dizer que eu vou ter que agrupar isso aqui. Como é que eu vou agrupar isso? Ó,
eu vou dividir de 2 em 2, ó. Eu vou colocar 2 aqui, dividido, e vou colorir esses dois. Olha só, vou colorir o primeiro e o segundo. Mas eu não consegui pintar 5 ainda. Então eu faço o quê? Boto mais 2, vou agrupar mais 2. E esses outros dois eu também vou colorir os outros dois. Ó, se você observar, eu colori 4, não foi? Então agora eu vou ter que fazer quanto? Mais 2. Mas eu preciso pintar esses dois agora? Não, eu pinto quantos? Somente 1. Então, ó, o que aconteceu? Eu dividi de 2 em 2 e pintei 5. Essa fração é a fração 5 meios, certo? Característica dessa fração: é uma fração que você vai ter que fazer agrupamentos pequenos e você não vai pintar todos eles, certo? Diferente da próxima fração, que também é uma fração imprópria, mas ela recebe um nomezinho chamado de fração aparente, que é essa aqui, ó, 10 quintos, não é isso? A fração 10 quintos, a gente tem que fazer o seguinte, agrupar de 5 em 5, não é? Então isso aqui, ó, eu vou fazer agrupando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ó, coloquei. Vou pintar os 5. Olha só, pintei todos eles, mas eu ainda não consegui colorir 10. O que vai acontecer? Eu tenho que dividir de novo em mais 5, não é? 1, 2, 3, 4, 5. E agora eu vou pintar quantos? Todos os 5. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Lembrando que a gente não precisa fazer só com quadradinhos assim, a gente pode fazer com círculos, né? Ou qualquer outra figura que você queira, desde que a figura seja dividida em partes iguais. Como eu estou fazendo a mão livre aqui, né? Eu tento representar assim, mas procuro colocar em partes iguais. Vamos fazer agora a última fração aqui, ó. 5 quintos. 5 quintos, ó. Como vai ficar? Eu tenho que desenhar 5 e pintar quantos? 5. Ó. Eu dividi em 5 e vou colorir 5 desses. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5 deles. Certo? Agora olha só que interessante. Quando a fração é própria, você deixa sempre alguns em branco. Quando a fração é imprópria, você também vai encontrar um branquinho, só que você tem que dividir em partes iguais, né? Em grupamentos pequenos. Quando você tem uma fração aparente, você pinta tudo. E quando a fração é uma fração, quer dizer, o inteiro, você também pinta tudo. Então essas são as representações das frações aqui. Joia? Bem, você pode fazer os exercícios para você praticar e aguarde o próximo vídeo que será sobre as operações com as frações. Até a próxima!